De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Toda cultura, língua e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. A nossa música e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. Te convido já a governar a minha vida, que meus atos e palavras possam expressar amor, e haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Vem me reinar, vamos cantar. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. Te convido já a governar a minha vida, que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em
tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Meus irmãos, bom dia. É muito bom estarmos aqui neste momento de oração do nosso culto. E eu quero, antes de tudo, parabenizar os aniversariantes da semana e, além dos aniversariantes desta semana, outros 2 aniversariantes da semana próxima, de segunda-feira. Então, segunda-feira estarão de aniversário a Suzane Teixeira. Meus parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe muito. E você, Pedro, filho aqui do nosso técnico, né? Filho do Tiago e da Samira, irmão do João. Parabéns, meu caro, Deus te abençoe. E no dia 18, né, tivemos o aniversário da Cristina Maria Padilha. E que Deus te abençoe ricamente, minha irmã, juntamente com a sua família. Dia 16, ei, Tetê, você fazendo quantos anos, hein? Jovem, bonita, orgulho da sua mamãe, por certo, e de todos nós, parabéns. E no dia 16, aliás, dia 16 ainda, a Helenise Araújo, que é a minha norinha. Deus abençoe você, querida. E dona Vilma Hessel, dia 15 de 10, que você possa estar tendo muita alegria nesse dia do seu aniversário e essa alegria se estenda ao longo de toda a sua vida. Meus parabéns, Ana Snack, seu aniversário no dia 14, que você possa estar desfrutando muito desta data, com o Marquiano, com o Juninho, com os queridos que estejam ao seu redor. E eu gostaria também de falar sobre o aniversário de uma pessoa muito querida nossa, que durante algum tempo esteve nos servindo aqui na igreja, que é o pastor Manfred. Parabéns para você, Manfred, seu aniversário no dia 18, não é isto? Que Deus te abençoe ricamente em sua vida. Muito bem. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu creio que é dever nosso como igreja estarmos orando pelas autoridades. Aliás, isto é ordem da palavra de Deus para nós. E eu gostaria então de estar desafiando os irmãos, a esta igreja, a todos os nossos irmãos que estão participando, né, deste momento, para que estejamos orando fervorosamente, com toda a confiança, pelas autoridades constituídas no nosso país. E hoje eu gostaria que a gente estivesse orando, principalmente pelo Dr. Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação. Recebemos um vídeo com depoimento de vários pastores pedindo oração por este homem que tem sido alvo de ataque à sua liberdade de expressão e à sua liberdade religiosa. Então precisamos orar, como diz a palavra de Deus, para que nós possamos viver aqui vida mansa e tranquila, com todo o respeito. É importante que nós respeitemos a opinião
dos diferentes, de pessoas que pensam diferente de nós. Mas é necessário também que as pessoas que pensam diferente, seja no governo, entre as autoridades, na sociedade, também respeitem a posição de homens como o Dr. Milton Ribeiro, que tem uma longa história de compromisso com a verdade e com a boa educação. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, agora, como igreja, estar orando por Ti e clamamos, ó Deus, pela vida do Dr. Milton Ribeiro. Que o Senhor possa estar, ó Pai, usando a vida deste homem poderosamente, que ele possa, ó Deus, estar tendo sabedoria para poder estar exercendo o seu papel nesta pasta, no Ministério da Educação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor o livre, que os ataques, ó Deus, não venham impedir que ele continue o seu trabalho, o seu serviço, que nós sabemos ser para o bem desta nação. Portanto, Deus, entregamos a vida desse nosso irmão a Ti, aos Teus cuidados, pedindo sobre ele e a sua família toda a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, eu gostaria que a gente orasse agora também por algumas pessoas que estão muito queridas nossas. O Johnny Monteiro, missionário entre os atletas de Cristo, ele está morando agora em Goiânia, e ele sofreu um AVC esses dias, muito significativo, e está se tratando em recuperação, mas precisamos orar por ele, pela cura, pela restauração da sua saúde. Eu gostaria também que a gente orasse pelo Flávio, conhecido por Gaúcho, nosso amigo, e que está morando ali no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, se tratando, procurando um tratamento para um câncer muito agressivo. Vamos orar por esses nossos irmãos e vamos orar também por aqueles entre nós que estão enfrentando dificuldades na área de saúde e em outras áreas da sua vida. Pai, nós Te agradecemos agora pela vida do Johnny Monteiro. Agradecemos-Te, ó Deus, porque o Senhor tem usado a vida deste homem para proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a tantas pessoas, especialmente, ó Deus, a pessoas ligadas ao esporte. E neste momento, ó Deus, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando dele. Agradecemos pelos amigos que estão próximos dele. Agradecemos, ó Deus, por esse hospital onde ele está internado. Agradecemos-te pelos médicos, enfermeiros, atendentes, de um modo geral. E pedimos sobre todos eles, ó Deus, a Tua bênção. E especialmente, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Johnny possa estar sentindo, desfrutando da Tua presença, sabendo que ele está sendo cuidado por Ti. E suplicamos, ó Deus, pelas suas cura no nome de Jesus, o Teu Filho. Da mesma forma, Senhor, confiamos a Ti a vida do Flávio Gaúcho. Ó Pai, tenha misericórdia do Flávio, que ele possa estar sendo assistido neste momento e, além de pessoas, estar também sendo diretamente assistido por Ti. E confiamos então ao Senhor esse momento na sua vida, e que ele possa, ó Deus, estar em paz, confiando no Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e ele possa, ó Deus, desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então nós o confiamos a Ti, aos Teus cuidados,
no nome de Jesus. Amém. Amém. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em densas nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em densas nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Olá, meus irmãos, agradecemos a Deus por esses momentos de oração com o pastor Ismael. Deus realmente é extraordinário e maravilhoso. Que a graça dele continue sendo abundante na vida de todos nós. Várias pessoas por quem oramos, vamos continuar orando por elas, como o Ismael mencionou. E que a gente possa ter uma vida assim de integridade, diante do Senhor. Que Ele nos dê graça e forças para isso. Que a bênção dele continue sobre nós. Vamos dar continuidade agora ao estudo sobre a vida de Paulo, o apóstolo, que começamos no domingo passado e vamos dar continuidade hoje. Eu quero orar agora especificamente por este momento de estudo da palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão rica, tão preciosa para nós. E obrigado pela vida do apóstolo Paulo e dos outros tantos que deram suas vidas para deixarem a Tua palavra registrada para que nós a tivéssemos hoje. Esse tesouro precioso que nos orienta, que nos dirige, ó Pai. Pessoas que ao longo desses séculos deram suas vidas por isso. E que o Senhor preservou a Tua palavra com integridade para nós. Dá-nos agora entendimento da Tua palavra, ajuda-nos a entender o que está escrito na Tua palavra, Senhor. E em específico agora quero pedir que o Senhor possa nos ajudar a entender a vida do apóstolo Paulo, a vida que ele teve de relacionamento com o Senhor e de amor às pessoas. E que isso possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, sobre Paulo, o apóstolo,
Nós vimos no estudo passado quem era ele antes que tivesse o seu encontro pessoal com Jesus. Seu nome era Saulo. Vimos que ele era judeu, da linhagem da tribo de Benjamim, um judeu legítimo, e na época dele, então, ele pertencia ao grupo mais fanático, mais dedicado, mais religioso dos judeus, os chamados fariseus. E ele disse que, quanto a isso, ele era irrepreensível. Não havia, na realidade, ninguém, eu creio, que fosse melhor do que ele. E o seu zelo era tanto que ele se tornou um perseguidor do caminho, dos discípulos de Jesus, daqueles que foram comprados com o sangue de Jesus, que foram chamados na época os do caminho, que é o corpo de Cristo, pessoas salvas a Jesus. Então Paulo perseguia, e ele pensava que com isso ele estava agradando a Deus, estava fazendo bem, que era o caminho certo. Mas quando ele teve o seu encontro com Jesus, tudo mudou radicalmente. Jesus apareceu para ele, o Jesus ressuscitado e glorificado, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. E Paulo, então, teve encontro, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 9. E o perseguidor vai, então, para Damasco, sendo levado pela mão. Veja que situação que ele estava agora, de grande perseguidor. Agora alguém precisou conduzi-lo pela mão, ele ficou cego. E logo em seguida vimos tudo o que aconteceu, como que Ananias foi lá e tudo mais. E logo em seguida também ele se tornou, em vez de perseguidor, um perseguido. E assim foi a vida dele, durante toda a vida dele, após que ele conheceu Jesus. Aliás, Jesus disse isso quando ele teve um encontro pessoal com Paulo, que ele iria mostrar para ele o quanto que importava sofrer pelo nome de Jesus. Muito bem, então, como é que ficou a vida de Paulo após o seu encontro pessoal com Jesus? Primeiramente, vamos ver algumas coisas que não mudaram na vida de Paulo. Por exemplo, ele continuou sendo judeu e continuou sendo cidadão romano. Isso não muda. Se você é brasileiro, você continua sendo brasileiro. Se você é chinês, continua sendo chinês. E o caso de Paulo, ele não mudou. E há certas coisas, então, que são nossas. Se você é homem, você vai continuar sendo homem. Se é mulher, vai continuar sendo mulher, apesar de que há uma tentativa de muitos de mudarem o sexo. Mas Deus estabeleceu homem e mulher. Nós cremos nessa verdade da palavra de Deus, que quando Ele nos criou, Ele nos fez macho e fêmea. Homem, Adão, Eva, a mulher. Então, isso, para nós, pelo menos, não muda. Continuamos também com o nosso mesmo sexo, continuamos com a nossa família. Agora, o que mudou é que as coisas que ele praticava antes, muitas delas ele abandonou. Mas veja, o fato dele ser judeu e cidadão romano foi extremamente útil após a sua conversão, porque como judeu, e um judeu famoso, ele tinha livre acesso quando ele ia nas sinagogas, e ele falava de Jesus abertamente. É claro que ele não teria esse acesso se ele não fosse judeu. Então ele não abandonou a sua nacionalidade, ele agora estava aproveitando isso para anunciar o reino de Deus, dizendo que o Messias, prometido lá no Velho Testamento, que o Velho Testamento, especialmente
os 5 livros da lei que os judeus seguiam. Então ele disse, e ele chegava anunciando Jesus prometido lá pelos profetas, o Messias prometido pelos profetas, é Jesus. Ele veio, Deus se tornou homem e habitou aqui. E aí ele então anunciava a palavra de Jesus. Mas também, como cidadão romano, ele podia viajar livremente por todo o Império Romano. Era um direito que ele tinha. E muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, ele se valeu desse direito que ele tinha. Naquela ocasião em que ele foi preso e açoitado, e ele, quando quiseram soltar ele disse, não, vocês me prenderam aqui, eu sou cidadão romano. Mandem lá os superiores virem aqui, porque senão a coisa ia ficar complicada para a vida deles. Então ele usou um direito legal que ele tinha como cidadão romano, né? Muito bem. Agora, há outras coisas, então, que mudaram. Essas Paulo mudou para seus novos propósitos de vida. Por exemplo, ele não jogou fora o seu conhecimento. Ele conhecia muito bem a história hebraica, a história grega, a história romana. Conhecia a cultura desses povos. Sabia falar a língua deles correntemente. Então, tudo isso ele conservou e usou agora no seu ministério. Então, veja que Deus já estava preparando este homem para que ele pudesse usar tudo isso para a glória de Deus. E quando eu estava lendo sobre isso, eu me lembrei que no começo do ministério, do MINEC, que a gente fazia aqueles acampamentos para casais, teve um casal que se converteu, e não era daqui de Curitiba, era de uma cidade de fora, que eu não lembro agora. E numa das idas a esta cidade, esse casal nos convidou para jantar na casa dele. Nós fomos, com muito prazer, é claro, né? E aí, ele tinha uma casa bonita, uma sala grande, espaçosa. E daí eles disseram o seguinte: nós usávamos essa sala aqui e todo sábado nós reunimos aqui vários casais e a gente ficava jogando baralho a noite inteira, né? E eu fiquei ouvindo, falei, mas agora que conhecemos Jesus, a gente usa aqui esse mesmo local para estudar a Bíblia. Então, eles não precisaram se desfazer da casa porque era mundana, porque não sei o quê. Não, eles transformaram, agora havia novo propósito, usavam para estudar a Bíblia. Muito bem, então essas coisas Paulo aproveitou, e aproveitou muito bem após a sua conversão. Também, a segunda coisa, então, que aconteceu, as coisas das quais ele foi se desprendendo. Por exemplo, ele jogou fora toda a sua religiosidade. Jogou fora. Ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 7 a 9, antes ele conta como que era a sua vida, né? Dizendo, eu era irrepreensível na lei, né? Fui circuncidado ao 8º dia, eu pertencia ao povo de Israel, eu era da tribo de Benjamim, verdadeiro judeu, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja. Mas agora veja o que ele diz. Mas, Filipenses 3,7, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja então que ele abandonou
toda aquela religiosidade. Ele fala que considerou como esterco, como algo inútil, que pode ser jogado fora. Então, uma mudança radical, porque só acontece isso quando a pessoa realmente tem um encontro pessoal com Jesus. Há pessoas que mudam de religião, mas não mudam de vida, continuam com suas práticas religiosas. Alguns deixam de ser um religioso católico e tornam-se um religioso crente. A vida não é transformada, porque não é a religião que muda, né? Não é o que as pessoas consideram que muda. Quem muda é Jesus Cristo, é Jesus. Só Ele tem poder para transformar a nossa vida, e foi o que aconteceu na vida de Paulo. E, diante disso tudo, ele continuou achando que ele era o pior dos pecadores. Veja como que era a vida desse homem antes de Jesus, né? E a Bíblia nos fala também que Paulo tornou-se um escravo de Jesus. Em várias das suas cartas ele escreve. Às vezes ele e o Timóteo, outro companheiro, ele e o Timóteo, ele escreve assim, Paulo, que a tradução fala servo de Jesus, mas a tradução correta seria escravo. Paulo se tornou um escravo de Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou o resgate para libertá-lo da escravidão que ele vivia, escravidão religiosa que ele vivia. Então, Jesus pagou o preço para libertá-lo. Então, ele diz, eu me tornei um escravo de Jesus, com toda a alegria, com todo o prazer de me tornar escravo, quer dizer, sendo dirigido por Jesus. Eu me tornei propriedade de Jesus, porque o escravo, na época de Paulo e de Jesus, o escravo era proprietário do seu senhor. Então, ele se tornou um proprietário de Jesus. Jesus comprou ele. Falou, Paulo, você agora é meu. Mas uma outra coisa que aconteceu com ele é que ele tornou-se um servidor da igreja. Veja aí em Efésios 3, 4-9, ele diz assim, fui constituído, na tradução diz assim, ministro do Evangelho, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante de seu poder. A palavra ministro aqui no original é a palavra diácono, que geralmente os tradutores traduzem por ministro, porque ministro dá um certo status, né? Por exemplo, a pessoa fala, eu sou ministro do Evangelho, né? O que é ministro? Ministro é um servidor, é aquele que presta serviço para outras pessoas. Paulo não era escravo da igreja, não era escravo de uma instituição, mas ele era escravo de Jesus, e por ser escravo de Jesus, ele era um servidor da igreja. Ele era um diácono, pessoa que estava para servir a palavra de Deus, né? Então, veja que ele se torna esse ministro, esse diácono, melhor dizendo. Essa palavra diaconia, ela aparece em muitos textos da Bíblia, mas o interessante aparece em Lucas, capítulo 10, versículo 40, quando Jesus estava lá na casa com Marta e Maria. E o texto diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude. A palavra serviço é a palavra diaconia. A Marta estava servindo. E ela ficou bronqueada com a Maria, porque a Maria não estava ajudando ela, né? E Jesus deu uma acalmada na Marta aí por isso, né? Jesus amava as duas indistintamente, assim como amava o Lázaro também, o irmão delas. Amava
tanto essa família que quando Lázaro morreu, ele sabia que ele tinha poder para ressuscitá-lo, e de fato ele fez isso. Mas quando ele chegou lá e viu a situação, ele também chorou. Muito bem, então este Paulo foi escolhido também por Jesus para ser apóstolo. E isso nós vimos então no estudo passado. É assim que ele se apresenta na maioria das cartas dele, né? Ele foi nomeado por Jesus. Foi nomeado por Jesus. Porque apóstolo verdadeiro, apenas aqueles chamados, convocados por Jesus e nomeados por ele. Então, na realidade, daquele grupo dos 12, vocês sabem que o Judas caiu fora, porque traiu Jesus e depois foi se enforcar. E Pedro escolheu Matias, mas só aparece ali a escolha de Pedro, porque na realidade um apóstolo, ele só pode ser escolhido por Jesus. Hoje há pessoas que nomeiam apóstolos aí, né, organizações e tudo, mas apóstolo verdadeiro, somente o que é chamado, convocado por Jesus e comissionado por ele, recebe a autoridade de Jesus. E depois dos apóstolos, depois de Paulo, ninguém mais foi apóstolo, ninguém mais, não existe mais, acabou. Eles tiveram o seu período, deram a sequência ao ministério de Jesus, orientados pelo Espírito Santo. Jesus, quando morreu e depois ressuscitou, ficou mais um tempo aqui, eu creio que uns 40 dias aí, e dando as instruções finais. E aí ele falou para os seus discípulos, os apóstolos: eu preciso ir, preciso voltar para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador não poderá vir. Então eu vou voltar, mas ele virá, e ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês de todas as palavras que eu disse, e ele vai capacitar vocês para que vocês anunciem as boas novas do reino. E o Espírito Santo fez com que também esses apóstolos, alguns deles, registrassem por escrito aquilo que Jesus ensinou. Então, o Paulo, ele entra nesse grupo, né? Recebendo esse poder de Deus. E esses homens, eles praticamente foram os homens que escreveram todo o Novo Testamento. Dos 27 livros, nós temos 13 que Paulo escreveu, sendo apóstolo, né? Depois nós temos 3 livros escritos pelo apóstolo João e 2 escritos pelo apóstolo Pedro. Vamos fazer na conta aí, 16 com 7, quanto é que dá? A Chica não está presente aqui, mas ela está fazendo a conta em casa, depois ela, 23, né? Então, esses homens, Mateus escreveu um outro, né? 24, Mateus, que era do grupo dos 12, né? 24 aí deu? Acho que deu muito, hein? E temos 2 livros que foram escritos não por apóstolos, mas pelos irmãos de Jesus, o Tiago e o Judas. Veja que Judas era um nome comum, tinha um irmão chamado Judas. E o Tiago, né, que foi líder na igreja lá em Jerusalém, escreveu a epístola de Tiago e o outro escreveu a de Judas. Há um livro que ninguém sabe quem foi o autor, que é o livro a Carta de Paulo aos Hebreus, né? Mas ele foi contemporâneo, foi da época, né? E temos o Lucas, que também não era apóstolo, mas escreveu Lucas e Atos. Mas era um baita companheiro de Paulo, né? Colaborador de Paulo, amigo de todas as ocasiões. No final da vida de Paulo, quando ele escreve a última carta, ele fala: todos me abandonaram, mas o Lucas, ele está comigo. Imagina quem era esse camarada. E o Lucas nem era judeu. Veja então que não importa a nacionalidade, pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser grego, pode ser romano, pode ser brasileiro, pode ser japonês, seja lá o que for.
Então, esses homens, de tal forma que no ano 95, o Novo Testamento todo já estava completo. O último livro a ser escrito foi o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Então, veja que esses apóstolos tiveram um papel importantíssimo, né? Um papel importantíssimo. Eles deram sequência ao trabalho de Jesus. Do que sabemos de vários deles, de Paulo, e, por exemplo, o apóstolo Tiago foi morto pelo rei o que Herodes, não estou lembrando o nome do rei que matou ele lá. E outros que sofreram bastante, João também, e outros que nós nem sabemos o quanto que eles sofreram, né? Muito bem. Além disso, ele fala também que ele foi designado ou nomeado por Deus para ser pregador e mestre. Pregador é aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. Anuncia as boas novas do Evangelho. E mestre é o que ensina. Paulo era um pregador das boas novas do Evangelho, e ele também ensinava as pessoas como ninguém, né? Em Atos 9, 15 e 16, o Senhor disse para Ananias, que o Ananias estava hesitando se ia lá, como Deus tinha mandado ou não, ele estava receoso, porque era o homem, o grande perseguidor da igreja, e aí Deus falou para ele: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Gentil, vocês sabem que é todo aquele que não é judeu. E perante o povo de Israel, né? Então, vai lá, Ananias, porque este homem vai ser um pregador, ele vai levar o meu evangelho para os gentios e também para o povo de Israel, né? Então, veja que ele foi nomeado por Deus como pregador e como mestre, e podemos ver a sua capacidade, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, através das suas cartas, né? Muito bem. Então, veja que ele diz assim também: a mim, o menor de todos os santos, me foi concedida esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer, que é o trabalho do mestre. Quem esclarece, quem ensina é o mestre. A todos a administração deste mistério. Que mistério é este? Que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, este mistério é a revelação de Cristo Jesus. Jesus foi revelado, acabou o mistério. E Paulo então se tornou um anunciador, né? Um pregador desse mistério, né? Veja, então, a mim foi concedida a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E nós também, gente, nós temos esta graça concedida por Deus, de anunciarmos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deus não nos chamou para sermos religiosos, Ele nos chamou para sermos anunciadores, pregadores do reino de Deus. Jesus, quando inaugurou o seu reino, quando Ele veio aqui primeira vez, Ele veio com essa mensagem: mudem de mente, arrependam-se e creiam no evangelho, creiam em mim. E essa é a nossa mensagem, para que as pessoas mudem a sua maneira de pensar, mudem a direção de suas vidas e se voltem para Jesus, crendo nele e entregando-se a ele. E era isso que Paulo fazia, e esta é a nossa tarefa também. E nós também, assim como Paulo, temos a tarefa de ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Uma outra coisa sobre Paulo, a minha aqui é a número 9, mas eu já me perdi nos números aqui, vai anotando aí. Ele vivia inteiramente para Jesus. Veja só, Jesus passou a ser a razão da sua vida.
Ele diz assim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu acho impressionante esse versículo de Paulo aqui, viu? A vida agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele deu a sua vida por mim, Ele me libertou da escravidão, da religião, Ele me libertou da escravidão do pecado, e Ele fez isso comigo. Por isso eu tenho a minha vida inteiramente dedicada a Ele. Quando ele escreveu lá para os Coríntios, carta aos Coríntios, da igreja de Corinto, ele escreveu na primeira carta, e ele diz o seguinte: quando eu fui ter convosco, quando fui a estar com vocês, eu não quis saber de mais nada, senão sobre o Jesus crucificado. Essa era a mensagem dele, por onde ele ia, o Jesus crucificado, não quis saber mais nada. E falar do Jesus crucificado, diz ele, isso foi um escândalo para os judeus, porque os judeus consideravam maldito alguém que fosse crucificado, e para os gregos, alguém ser crucificado era verdadeira loucura, né? Falou, mas e daí? E daí? Não me interessa o que eles pensam, o que eles acham. Para mim, o que vale é o Cristo crucificado. E é este Cristo que eu anuncio. O Cristo que morreu por mim, que foi crucificado pelos meus pecados, que ressuscitou pelo poder do Pai, que agora é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. É isto que me interessa. E outra ocasião foi lá em Atenas, em Atos 17. Interessante essa passagem. Ele acabou aparecendo ali em Atenas, a capital intelectual da sabedoria humana, que Paulo acho que é loucura. Os filósofos, interessante que os gregos, eles eram filósofos orgulhosos da sua filosofia, coisas que muitos hoje também admiram, né? Mas eles eram supersticiosos, eles viviam uma vida escravizadas aos deuses, uma vida escravizadas aos deuses. Tanto eles como os romanos, eles tinham uma superstição, tanto é que quando Paulo chega lá, em Atenas, ele viu lá em Atenas que havia muitos altares a deuses desconhecidos. Tem a tradução que diz ao Deus desconhecido. Eu não sei se era bem isso, porque eles não conheciam o Deus de Paulo. Mas a deuses desconhecidos, eles tinham muitos altares, dizem os historiadores. E Paulo chega lá em Atenas, a capital intelectual do mundo, cheia de superstição. Veja como que muitos intelectuais também são supersticiosos, porque a filosofia só não resolve. Então, o que ele faz? Deram oportunidade para ele falar, pronto. Ele começa, este que vocês adoram sem conhecer, eu anuncio para vocês. E aí ele começa, o Deus que fez os céus e a terra, e foi falando sobre Deus. E quando ele chegou em Jesus e falou da ressurreição de Jesus, aí para os gregos foi uma afronta. Mas Paulo falou, eu fico impressionado com a ousadia impressionado e com vergonha, com a ousadia deste homem. Ele chega lá, e eu já vi algumas pessoas, pastores, criticando Paulo, que ele não foi ousado lá em Atenas. Aí quando eu vi isso, eu falei, ai, será? Fiquei pensando, o que é que esse cara faria no lugar do Paulo? Ele ia visitar a cidade turística, e aí, quando voltasse para a casa dele, ia contar sobre Atenas, o teatro famoso, certo? Se ele não foi ousado ali em Atenas, eu não sei quem foi. Ele falou até onde eles quiseram ouvir. Quando não quiseram mais, ele respeitou,
Mas Deus abençoou que várias pessoas ali se converteram, né? Porque quando a palavra de Deus é anunciada, ela não volta vazia. A seu tempo ela vai produzir o seu fruto. Muito bem, então, ele vivia a sua vida inteiramente para Jesus. Vamos ver mais uma coisa que Paulo tinha no seu coração. Ele tinha profunda gratidão por tudo que Deus fez por ele e continuava fazendo por ele. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, designando-me para a diaconia, designando-me para servir a igreja. Como eu falei, ele era escravo de Jesus, mas da igreja ele era servo, ele estava para servir, né? Então, ele tinha gratidão profunda, né? Que Deus o capacitou para que ele se tornasse um diácono, um servidor da igreja, né? Designando-me para o ministério, designando-me então para a diaconia. A mim que no outro tempo era blasfemo, insolente, eu vivia na minha incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa razão foi-me concedida a misericórdia, para que, enquanto onde crer nele para a vida eterna, evidenciasse, né? Em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência e serviço de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Isso ele escreveu falando para o Timóteo 1,12. Veja só, né, como Paulo, ele glorificava Jesus, tinha gratidão por Jesus, ao Rei eterno, imortal, ao Deus único, invisível, sejam glória e honra para todos sempre. Veja então que este homem tinha profunda gratidão por Jesus, que tirou ele da onde ele vivia. A ele seja a glória, ele fala, encerrando a sua oração na carta aos Efésios, capítulo 3, que ele faz a oração, no 21 ele fala, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja então que ele está falando aqui de nós também, né? Em todas as gerações. Seja a glória. Seja a glória. Então, vamos orar, parar por aqui e aplicar. Como é que você pode aplicar? Como é que eu posso aplicar essas verdades para a minha vida? Como é que podemos? Temos gratidão por aquilo que Jesus fez por nós, uma vida de gratidão, de louvor. Quando eu falo louvor, não é só cantar, que tem muita gente que canta, mas não está louvando. Tiago sabe disso. Louvor, gratidão. Senhor Jesus, da onde o Senhor me tirou e olha onde que eu estou agora. Sou teu filho, sou um ministro teu, sou um servidor da igreja. Eu sempre, já contei aqui a minha história, sempre me lembro onde eu nasci. Eu nasci na roça, até os 7 anos, vivi na roça, mais até os 8. Vivi num ambiente cheio de
de lobisomens, mula sem cabeça. Tinha, claro, mula sem cabeça de 2 pernas também, mas estou falando daquela que tem 4. Assombração. A gente vivia assustado com tudo isso. Eu corria de medo até da minha sombra, pensando que era assombração. Eu vivia nesse mundo, cheio de benzedeiras, mulheres que davam passe nesses passes, né? Eu fui criado nesse ambiente. Aí eu fico pensando, eu podia ter continuado naquele ambiente e nunca ter conhecido Jesus. Mas pela graça de Deus, Ele me encontrou em Jesus Cristo e fez de mim uma nova criação, uma nova criação. E Ele já estava interessado em mim lá nessa situação que eu acabei de descrever, porque a minha família, meus avós, meus tios, meus pais, algumas noites eles reuniam o pessoal, era uma família grande, em volta da mesa de jantar, e eles cantavam hinos do cantor cristão, porque alguém da família tinha se convertido e quando foi lá visitar, ensinou alguns hinos para eles. E aí eles cantavam. E eu era um moleque ali, brincando ali e tal, mas eu ouvia a mensagem. E aquela mensagem foi caindo no meu coração, pela graça de Deus. Eu gostaria então agora de orar, que você pensasse nos motivos de gratidão que você tem a Deus. Se você já entregou sua vida a Jesus, pense como era a sua vida antes de conhecer Jesus, como ela está agora. Né? Se você está frustrado com a sua vida agora, conte isso para Deus, mude a sua atitude, mude a sua posição, porque nós somos abençoados, temos o maior benefício que uma pessoa pode receber, a presença de Jesus na sua vida. Não só para esta vida, mas toda a eternidade. Então temos muitos motivos para agradecer a Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Agradecer pela vida de Paulo, outros apóstolos e outros no decorrer desses 2000 anos que foram fiéis a ti, para que a palavra de Deus chegasse até nós, Senhor. Pessoas que se dedicaram em preservar a tua palavra, em copiar a tua palavra, em transcrever a tua palavra com fidelidade, Senhor. Tudo isso é graça do Senhor para nós. E hoje nós podemos abrir a tua palavra, ler a tua palavra, entender a tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática. Dá-nos um amor profundo para com as pessoas, para com os irmãos do corpo de Cristo e para com aqueles que não te conhecem. E também ajuda-nos a sempre desenvolvermos uma boa atitude para com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, um abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura-se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver,
ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido, inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Primeiro amor que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amor que faz por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Esse é o amor de Deus.